Então, turma, olha só, para quem entrou agora, bom dia, tá bom? Hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar de um aspecto que também o Durkheim, já que o Emile Durkheim é o sociólogo que nós estamos trabalhando nesse segundo bimestre, a gente vai trabalhar outros temas que ele, tá bom? Que ele, no caso aí, discute. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre consciência, os tipos de consciência, a gente vai entender o que significa essa consciência aí, tá? E os tipos de solidariedade. Além que nós também vamos entender aí um pouquinho, porque o Durkheim, ele analisa 3 tipos de suicídio, tá? Suicídio, vocês conhecem aí, que para ele existem dentro da sociedade. Vamos só relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na nossa última aula. Nós vimos que, para o Durkheim, existem algumas regras, hábitos, costumes dentro de uma sociedade e que todas as pessoas seguem isso. O Durkheim chama isso aí de quê mesmo, gente? Quando ele fala que são regras, hábitos, costumes. Sociais? Muito bem, Beatriz. Fatos sociais, isso mesmo. Ele chama isso de fatos sociais. Para ele, todas as pessoas, elas estão o quê? Dentro de uma sociedade, e para ele a sociedade está aqui e os indivíduos estão aqui. A sociedade molda os indivíduos. A gente vai estudar um outro sociólogo, bimestre que vem, que chama Max Weber, ele já diz o contrário, tá? Professor? Oi. Pode copiar esse negócio aqui que já está na aula aqui? O objetivo da aula? Pode, claro, já pode sim, pode sim. Bom? E aí nós vamos trabalhar então hoje os tipos de consciência. Eu acho interessante vocês prestarem muita atenção a respeito disso aqui, porque tem muita gente que fala o seguinte, as disciplinas da escola não tem nada a ver com a nossa vida. Tem e muito. Vocês vão perceber aqui que, para o Durkheim mesmo, algumas questões se entrelaçam com a área da biologia, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha, perceber um pouco a respeito disso aqui. Então, eu acho interessante a gente começar eu fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é consciência? O que vocês entendem por consciência? Seria o quê? E aí? O que seria consciência? E aí, gente? O que seria consciência? Vocês acham que seria isso? O que significaria? E aí, Alice, Maria Eduarda, Beatriz, o Cristiano, Eduardo, a Verônica, as Marias Eduardas que estão aí, Paulo, Yasmin, Luísa. O que vocês entendem de consciência? O que seria consciência? Ninguém? Ter consciência do que ela vai fazer, não, professora? Isso, é um bom começo. Pensar antes. Não. Pensar. Oi? É sobre aquilo. É sobre aquilo o quê? Tipo, ela ter consciência daquilo que ela vai fazer. Reconhecer fatos? Tá? Vocês estão no pensamento certinho, é por isso aí mesmo, tá? Consciência, gente, é um substantivo feminino, tá? Segundo a definição do dicionário Aurélio, a consciência quer dizer um sentimento ou conhecimento a respeito de uma particularidade, tá? Você tem consciência, algumas pessoas têm consciência, por exemplo, que você precisa ser mais responsável, que você vive em sociedade. E a consciência também diz respeito a uma totalidade. O quê? Você conhecer o mundo que você vive. Então, consciência trabalha tanto questões pessoais quanto questões coletivas, tá? Então, é um substantivo feminino e quer dizer, é um sentimento e, ao mesmo tempo, uma forma de conhecimento. Então, a gente já pode começar por aí. Gente, alguém conseguiu falar com o Abimael? Porque ele não está conseguindo entrar aqui e está vindo pedido sem parar dele. Se alguém conseguir falar aí com ele, tá? Eu posso passar? Posso passar, gente? Pode. Peraí. Tá, peraí. Então, vou esperar. Então, dando só continuidade aqui para vocês. Então, se quer dizer que é um sentimento ou um conhecimento, então diz respeito muito ao ser humano. Vocês acham que não ou que sim? E aí? Sim.
Sim, claro que sim. Todo ser humano tem que ter uma consciência. Por exemplo, vocês têm consciência que existem pessoas que são diferentes umas das outras? Vocês têm consciência disso? Tem. Aham. Vocês têm consciência que nós temos, enquanto ser humanos, seres racionais, que nós temos que agir de forma coletiva, quando se trata de sociedade, e que nós temos que respeitar uns aos outros? Vocês têm consciência disso? Sim ou não? Aham. Aham. Sim. Hã? Aham. Ah, sim. Muito bem. Ó, eu sei que muitos de vocês, apesar de você não gostar daquele colega seu, você tem que respeitar ele. Isso é uma forma de consciência, tá, gente? Posso passar? Pode. Posso? Ok. Então, vamos lá, então. Daqui. Então, vamos lá. Outras perguntas que eu lanço para vocês. Aqui, se vocês quiserem anotar, fica a critério de vocês, tá bom? Mas é bom você prestar atenção. Como que vocês acham que nós vivemos em sociedade? E aí, como que a sociedade se organiza? Como que vocês acham que a gente pode responder essas duas perguntas? Vamos começar com a primeira. Como que vivemos em sociedade? Como que a gente vive, gente? E aí? Vamos pegar lá a aula de biologia, a aula de história, para tentar explicar isso aqui. E aí, como que nós vivemos em sociedade? De acordo com as leis e vivência parecida com os outros. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Você falou uma palavra central, vivências parecidas. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Só que nós vivemos em sociedade. Querendo ou não, nós temos que seguir alguns padrões, regras que são impostos para todo mundo. As leis de trânsito, o respeito ao próximo, são o quê? Questões que nós temos que são padronizadas para todo mundo, tá? Então, isso aí é uma forma como nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade de forma harmônica ou caótica, pessoal? Harmônica. Oi? Pessoal, tem um microfone que tá ligado em alguma outra coisa aí. Muda ele e vamos prestar atenção aqui. Nós vivemos de forma harmônica ou caótica, gente? Depende do ponto de vista de cada um. Depende do ponto de vista de cada um? Por que, Beatriz, você colocou essa colocação? Por que você acha que é assim? Pode falar. Se você analisar bem, a sociedade não tem muita harmonia. Dá um exemplo para mim. Você consegue me dar um exemplo? Não sei explicar. Vamos lá, consegue sim. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Quando eu entendi que eu posso estar errado, se eu estiver errado, você me corrige. Eu entendi que o pensamento que você falou aí é quando as pessoas elas infringem alguma lei. É isso que quer dizer, seu pensamento? Por exemplo, alguém comete um assassinato, alguém furta, rouba. É isso? É. Aí, nesse caso, não seria harmônica. Claro, toda a sociedade ela tem as suas falhas, porque nós estamos lidando com seres humanos, tá? Mas, de uma forma geral, nós vivemos em sociedade de uma forma harmônica, apesar de todos os problemas existentes nela. Por quê? Nós temos regras, todos nós temos regras, o horário que nós vamos entrar no nosso serviço, o horário que vocês têm a aula de vocês, o horário que vocês têm que fazer, que funcionam determinadas coisas. Nós temos essas regras, né? Nós vivemos em sociedade de uma forma harmônica. Como que a sociedade se organiza? Ela se organiza para tentar atender todas as pessoas. É claro que ela tem muitas falhas, porque muitas pessoas são excluídas dessa sociedade, principalmente quando elas não têm um local para viver, que é uma habitação, quando elas não têm um estudo. Então, a sociedade se organiza de uma determinada forma, apesar dela ser excludente. Aquilo que eu disse para vocês, nós temos que analisar de forma coerente. Apesar da sociedade ser boa e muito interessante e ela ter que existir, por outro lado, ela acaba excluindo várias outras pessoas, tá bom? E algumas pessoas que fogem do padrão que é imposto para a sociedade
são julgados, aí tem a questão do preconceito, tá bom? Então, isso é importante vocês entenderem. Aí a resposta está bem embaixo, ó. Como vivemos em sociedade, como a sociedade se organiza? Ela se organiza através de regras, tá? De uma concordância. O que seria concordância? É como se fosse um contrato. Ó, vocês, seres humanos, para viver em sociedade, vocês precisam ter uma consciência individual, mas, acima de tudo, vocês precisam ter uma consciência coletiva. O que é isso? Uma consciência de sociedade. O que seria essa consciência individual aqui, gente? O que vocês acham que seria essa consciência individual? Vamos lá, pensa aí. Pode falar. Qualquer coisa que vocês acharem que é. O que seria essa consciência individual? Que não tem o seu próprio pensamento? Hã? Fala de novo. Fala de novo, quem falou? Que cada um tem o seu próprio pensamento sobre as atitudes que faz? Muito bem, é isso mesmo. Quer dizer personalidade. Cada um pode dar uma forma diferente. Muito bem, isso aí. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu e cada um de vocês que estão participando dessa aula tem uma consciência individual. Vocês têm, por exemplo, para vocês, uma forma de pensar, uma forma de agir, gostos específicos que são diferentes do meu e diferentes dos outros colegas de vocês. Isso quer dizer consciência individual. Mas quando a gente fala o seguinte, vamos lá. Todos vocês concordam que nós devemos respeitar uns aos outros, independente de cor, raça, orientação sexual? Vocês concordam ou não? Sim. Vamos lá. Sim. Perceberam que foi um sim de cima embaixo? Isso quer dizer consciência coletiva, tá? Consciência individual é a nossa personalidade, o que nós pensamos, o que nós somos, os nossos gostos, o que nós fazemos. Consciência coletiva diz respeito à sociedade, tá, gente? Diz respeito a ideias, regras que quase todas as pessoas pensam da mesma forma. Para viver em sociedade, nós precisamos da consciência coletiva. Por isso que eu coloquei ela aqui nesse balãozinho aqui, ó, de uma forma diferente. A consciência coletiva, para o Durkheim, ela é essencial, porque ela mostra como que a sociedade deve se comportar e deve se viver. Apesar das minhas particularidades, eu preciso ter em mente que eu não vivo sozinha e que eu vivo em uma sociedade. E essa sociedade, ela age de forma coletiva. Compreenderam? Todo mundo? E aí, gente? Vocês compreenderam? Sim ou não? Responde. Sim. Deixa dormir, Entendi. acorda. Bora? Então, vocês entenderam, né? Posso passar? Pode. Então, Pode. para o Durkheim, é necessária a consciência coletiva. Gente, presta atenção. Toda vez que fala de sociedade, a gente fala de quê? Consciência coletiva, tá? Não exclui o que eu gosto, que são as minhas particularidades, minha consciência individual, mas para viver de forma harmônica em sociedade, eu preciso de uma consciência coletiva, tá bom? Então é disso aí. É igual, por exemplo, vamos pegar aí o corpo humano. Para ele funcionar, ele precisa de quais mecanismos? Ele precisa só de um órgão específico trabalhando? Não. Não. Ele precisa Não. que todos trabalhem em quê? União. Muito bem, conjunto e união. Assim funciona a nossa sociedade. Imagine a nossa sociedade como um corpo humano, tá? Para o corpo trabalhar, ele precisa de todos os sentidos. Ele precisa que o cérebro trabalhe de forma harmônica, que os determinados órgãos trabalhem de forma harmônica. Quando um braço é quebrado ou sofre alguma amputação, significa que tirou uma parte daquele corpo. É o mesmo que tirasse uma parte da sociedade. E aí, apesar de ter o corpo, ainda vai trabalhar com certas limitações. Então, também é assim a sociedade. A sociedade é uma espécie de corpo humano. Então, ela precisa de todos os sentidos e de todos os órgãos, neurônios, células trabalhando em conjunto, tá bom? Então, por isso, consciência coletiva. É aquilo que eu falei. As disciplinas de vocês, elas fazem um diálogo entre si, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. Olha só, pessoal, tem um microfone ligado aí. Aqui, essa imagem mostra para vocês o que é a consciência coletiva. Tá vendo aqui esse indivíduo sozinho? Conseguem perceber, todos vocês? Tá como Sim. visualizar? Sim.
Sim? Sim, Uhum. Ok. sim. Esse indivíduo aqui é a consciência individual, que é a nossa personalidade. Essas outras pessoas que têm várias particularidades, várias características, significa a nossa consciência coletiva. Então, são as ideias comuns. Por isso que eu perguntei, pessoal, vocês concordam que nós temos que respeitar uns aos outros? Basicamente, todo mundo falou sim. Então, são ideias comuns. Apesar de nós sermos, diferentes um dos outros, nós temos o quê? Ideias que são comuns, que dá origem à consciência coletiva, social e geral. Tranquilo até aqui? Todo mundo? Sim. Sim? Sim. Então tá bom. Então, gente, a gente entendeu o que é consciência. Consciência quer dizer o quê? É um sentimento ou um conhecimento que faz a gente refletir sobre o mundo. Para o Durkheim existe consciência individual, que é a nossa personalidade, e consciência coletiva, que é o bem comum, que seria para toda a sociedade. São ideias comuns que todos os indivíduos têm e que possibilita a existência de uma sociedade. Esses tipos de consciência, a consciência coletiva, o Durkheim vai dar origem, gente, a dois tipos de sociedade, tá bom? Que é a sociedade mecânica e a sociedade orgânica, tá? E aí vai vir de novo a biologia junto com a sociologia para explicar um pouco para vocês. Então vamos lá. Professora, volta lá rapidão, por favor. Ah, claro. Nessa aqui? Na anterior. Essa aqui? É. Pessoal, Só um minuto. tem o microfone ligado, tá com... Essa aqui que você pediu, Beatriz? É. Ok. Tá? Então, para o Durkheim, quando a gente fala de consciência coletiva, nós estamos trabalhando, então, com dois tipos de sociedade. A mecânica e a orgânica, tá? Vamos lá. Vamos pegar de novo pelo nome. O que vocês entendem por mecânica? O que seria uma sociedade mecânica, gente? Pode passar, professora. E aí? Antes de passar aqui, o que vocês entendem? O que vocês acham que seria uma sociedade mecânica? Vamos? Trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto? Mais ou menos isso aí. É como se fosse uma espécie de motor, né? De carro. Oi? As pessoas têm a mesma consciência umas das outras? Elas têm a mesma consciência, mas a gente vai entender por que se chama mecânica. E orgânica, gente, o que seria? Reciclar. Não, não é reciclar, tá? E aí? Claro. Vamos pensar, vamos passar então aqui pra gente entender um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, ó. Pro Durkheim, a consciência coletiva dá origem a dois tipos de sociedade, a mecânica e a orgânica, tá? Isso aqui, se você quiser copiar, você pode copiar também, tá bom? Ó, o que seria uma sociedade mecânica? Sociedades simples. Alguém sabe me dar um exemplo de sociedade simples? Vocês já estudaram história, viu? Esse ano ainda. O que seria uma sociedade simples? Dá um exemplo. Ó, que já existiu no planeta esse tipo de sociedade aqui. Principalmente lá no período da Idade Média. Os egípcios, não? Os egípcios também. Mas teve uma sociedade em específica que teve esse tipo de solidariedade aqui, solidariedade mecânica. As pessoas, elas tinham uma consciência coletiva, mas a sociedade que ela vivia era mecânica. Quando fala mecânica, gente, é uma coisa mais simples, uma sociedade mais simples. Por exemplo, não tem tanta divisão social do trabalho. Vou falar para vocês qual que era. Na Idade Média, o feudalismo, o feudo, tá? O feudo, depois eu vou mostrar a imagem para vocês, era em uma área rural, tá? Então, no campo. Ela era dividida. Acima ficava, no caso ali, os senhores feudais, tá bom? Os donos dos feudos. Abaixo, o clero, que era a igreja. Tinha os servos e, por último, ali, os escravos. Tá vendo que era pouca divisão social do trabalho? Tinham pessoas específicas
somente para aqueles trabalhos. Os servos trabalhavam ali nos campos, plantando, colhendo, a igreja trabalhava com os assuntos da igreja, e os senhores feudais eram dono daquele feudo. Então, cada um tinha sua função bem específica. Eram sociedades bem simples, tá? Eram sociedades bem simples. Quando a gente fala de sociedade orgânica, a gente está falando de sociedades complexas. Qual sociedade complexa que a gente pode dar exemplo? A nossa, que nós vivemos, tá bom? Por quê? Aí aqui, orgânica, entra o aspecto da biologia de novo, ó. O corpo humano. O corpo humano precisa trabalhar em quê? Em conjunto. Então, as células têm que trabalhar ali todas em conjunto para poder dar origem ali àquele corpo que está existente. O cérebro precisa trabalhar de forma conjunta. Então, essa sociedade, essa solidariedade orgânica, ela diz respeito a sociedades complexas, tá bom? Necessita que todos os órgãos, toda a situação do corpo humano trabalhem em conjunto. Não tem como trabalhar sozinha. Então, sociedade orgânica. Aqui a gente tem a divisão social do trabalho bem direitinho. Por exemplo, nós temos o médico, nós temos os enfermeiros, nós temos os professores, nós temos os juízes, nós temos os padeiros, nós temos os mecânicos. Tá vendo que tem funções diferentes? Tá vendo que cada pessoa desempenha uma função diferente e específica? Vocês conseguiram entender? Gente, fala. Preciso que vocês falem. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, olha só. A solidariedade orgânica, então, ela tem o quê? Uma vasta divisão social do trabalho, é igual ao corpo humano. Cada órgão é responsável por uma função dentro do corpo. Assim, significa a sociedade que pratica a solidariedade orgânica. Ela tem funções específicas, porque ela é muito complexa, tá? Exemplo de sociedades capitalistas como a nossa, que fala que é uma sociedade orgânica, tá bom? Por exemplo, olha só para vocês verem, a gente acha que na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que pratica a solidariedade orgânica, a gente acha que, apesar de algumas vezes fazer isso, as pessoas não se preocupam muito umas com as outras. Mas olha só para vocês verem. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros do ano passado, aquela paralisação que eles fizeram no ano passado? Vocês lembram? Sim. Sim. Presta atenção, olha só para vocês verem. Então, Que é a sociedade baseada na solidariedade orgânica. A paralisação deles lá afetou diretamente as escolas. Vocês lembram que teve que fazer uma paralisação? As escolas tiveram que suspender as aulas por uns 3 dias? Vocês lembram disso? Sim. Vocês lembram? Por que vocês acham? Por que falaram para vocês por que a gente teve que fazer aquela paralisação? Não. Não lembram? Olha só. Os caminhoneiros, eles são responsáveis por transportar o quê? Os alimentos. Grande parte dos alimentos. Quando eles paralisaram, afetou a escola. Por que afetou a escola? Porque a escola precisa daqueles alimentos para produzir o quê? O lanche. Se eles estavam paralisados, significa que a comida não chegaria aqui na escola. Então, não tinha como a escola funcionar. Aí, de novo, o corpo humano. Vamos pegar que os caminhoneiros, eles são órgãos essenciais para a manutenção da vida naquele corpo, tá? Pegando eles como exemplo para explicar a sociedade. Eles paralisaram, afetou diretamente a escola, tá? Porque a escola precisava daqueles alimentos para produzir o lanche e para justamente dar continuidade nas aulas. Assim aconteceu com o Covid-19 agora. Sem uma vacina para o vírus, é como se a sociedade tivesse o quê? A sociedade está com uma doença. Então, algum órgão dela está afetado e é um órgão essencial. Se não tem a vacina, não tem como o restante das coisas funcionarem, tá? Então, foi preciso suspender. A solidariedade orgânica, ela é isso. Todo mundo precisa do trabalho um do outro. Sem os caminhoneiros lá, teve a paralisação. Sem as vacinas, não tem como a gente dar continuidade na nossa vida. Por quê? Pessoas específicas são responsáveis por produzir aquilo ali.
Tá vendo aí como que a gente pode fazer essa relação da sociedade com o corpo humano? É como se o corpo humano estivesse doente. Quando ele está doente, não tem como funcionar. Por quê? A gente precisa que todos trabalhem em conjunto. Por isso, solidariedade orgânica. Sociedade complexa, uns precisam do trabalho dos outros para dar o quê? Continuação, sobrevivência. Entendidos? E aí? Sim. Entendidos ou não? Sim. Sim. Então, o que seria então a solidariedade orgânica, gente? Ela é específica de sociedades o quê? Hein? Mais Ah, capitalista. mais complexas. A sociedade que a gente vive. Por quê? E aí? O que mais? Vamos? Por que a nossa sociedade ela pratica a solidariedade orgânica? Tá bem? Porque tudo tem que trabalhar em conjunto. Muito bem, porque as pessoas precisam trabalhar em conjunto. Muito bem, Verônica. Aí eu dei o exemplo dos caminhoneiros, tá? Quando o trabalho deles foi afetado, eles fizeram aquela paralisação, parou todas as outras atividades, porque eles são responsáveis por trazer o alimento, tá? Se eles não trazem o alimento, significa que outros setores da sociedade vão paralisar. Aí, no caso, paralisou as escolas, tá bom? Junto com eles. Então, solidariedade mecânica, sociedade simples, lá do feudo. Se o feudo por exemplo, o feudo da Verônica está em crise, significa que ele vai chegar ao fim. Então, esse feudo da Verônica, só ele vai ser destruído, os outros feudos vão dar continuidade normal. Mas dentro de uma solidariedade orgânica, quando um aspecto da sociedade ele é afetado, afeta de uma forma geral todas as outras atividades, tá bom? Se não tem os professores para dar aula lá na escola, então não tem como vocês irem para a escola. Se não tem as escolas, não tem como vocês estudarem. Tá vendo que uma função vai pegando a outra? Assim, a questão dos policiais. Teve, acho que ano retrasado, teve uma paralisação, a greve dos policiais lá em Minas Gerais, e a sociedade virou um caos, a cidade lá virou um caos. Por quê? Os policiais não estavam atendendo, o pessoal começou a roubar as coisas das lojas, enfim, virou um caos. Por quê? Uma parte da sociedade não estava funcionando, afetou a outra, que era a manutenção da ordem, né? E para que não gerasse um caos. Sem essa manutenção da ordem, o que aconteceu? O pessoal começou a roubar, fazer as coisas lá, maior bagunça, tá bom? Teve até que chamar o exército para dar uma controlada na situação lá, para vocês verem como que é. Entendidos aqui, gente? Todo mundo? Sim? Sim. Posso passar? Pode. Posso? Ok. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui, vocês estão vendo a setinha, todo mundo? Sim. Sim. Essa aqui seria o quê? Um exemplo de solidariedade mecânica. Tá aqui, ó. Tudo bem dividido. Se esse feudo chegar ao fim, só ele que vai chegar ao fim. Os outros feudos das outras pessoas vão continuar, porque a crise só foi ali, tá bom? Agora, se uma sociedade ela entra em crise, aqui, ó, tá vendo essa outra imagem? Isso aqui é um exemplo de solidariedade orgânica. Tá vendo que cada um aqui tem uma profissão específica? Vocês conseguiram verificar aqui? Todos estão vendo? Sim. Sim. Então, se uma Sim. dessas funções deixa de existir ou entra em algum conflito, afeta todas as outras. Aí eu dei um exemplo para vocês do Covid, porque é um vírus que está atacando, teve que paralisar toda a sociedade, porque sem uma vacina, sem um remédio, não tem como as pessoas voltarem à normalidade, tá? O mesmo aconteceria se os médicos parassem de atender, a sociedade viraria um caos. Quando os professores fazem greve, então tem a suspensão das aulas. Não tem aula. Tá vendo que afeta? Vai afetando. É só vocês lembrarem.
Solidariedade orgânica é igual ao corpo humano. O corpo humano precisa que todos os órgãos trabalhem em conjunto. Quando não trabalham, aí nós temos uma doença. Solidariedade mecânica são sociedades mais simples, que se, por exemplo, os servos não quiserem mais trabalhar ali, o que vai acontecer? Não vai chegar ao fim os outros feudos. Pessoal, eu vou enviar outro link lá no grupo de vocês, tá? Todo mundo ouviu o que eu disse? Sim. Aham. Sim? Eu vou enviar outro Sim. link lá no grupo de vocês e a gente continua, tá? Uhum. Minutinho.